avaliando sinceramente sua situação. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, versículos 13 e 14. 25 de agosto. De vez em quando, minha esposa e eu dedicamos tempo a analisar séria e profundamente o que estamos e o que não estamos realizando em nossa vida e em nosso ministério. Nós nos empenhamos ao máximo em ser muito honestos para com nós mesmos e um com o outro acerca dessas questões. Fazer esse tipo de análise de nós mesmos e de nossa obra nem sempre é agradável. Às vezes, encontramos áreas de flagrante fracasso ou nas quais sabemos que o Senhor esperava mais de nós. Porém, para podermos ver a verdade sobre nossa vida de modo como Ele vê, Deus exige que eliminemos nosso orgulho e sejamos honestos para conosco. No fim, sempre ficamos satisfeitos por ter feito a revisão, porque nos ajuda a nos arrependermos pelos momentos em que falhamos, nos regozijarmos com o que Deus nos ajudou a realizar e nos certificarmos de estar no caminho certo, onde seremos mais dedicados e eficazes. Quando outras pessoas dizem: "Uau, vocês realizam tanto", sempre ficamos felizes por elas poderem ver frutos em nossa vida. Entretanto, a questão mais importante para nós não é o que as outras pessoas pensam, mas o que o Senhor pensa de nós e de nossas realizações. Talvez seja verdade que realizamos muito em comparação com o que outros realizaram, porém, o nosso desempenho em relação ao de outras pessoas e ministérios não é o padrão de medida que devemos usar para determinar como estamos nos saindo. Em 2 Coríntios 10, versículo 12, o apóstolo Paulo escreveu que as pessoas, medindo-se consigo mesmas e comparando-se consigo mesmas, revelam insensatez. Isso significa que o nosso padrão de medida nunca deve ser como nos comparamos a outros seres humanos. Em comparação a eles, podemos ter nos saído bem, mas a verdadeira questão é como nos comparamos às metas que o Senhor nos deu. Quando estivermos diante de Jesus, Ele não nos julgará em comparação a outros. Ele nos julgará em função de como nos saímos nas atribuições que Ele nos deu para cumprir. Portanto, você deve se perguntar regularmente: estou cumprindo as metas que o Senhor me deu? Posso apresentar-me a Ele com um coração livre de condenação, sabendo que empreguei meu melhor esforço, trabalho e fé para realizar a sua vontade? Que mudanças, caso haja, preciso fazer em minha vida, agenda, compromisso e recursos financeiros para realizar o que o Senhor me disse para realizar? Aprender a ser sincero com relação a nós mesmos, nosso trabalho, sucessos e fracassos é de vital importância. Nós aprendemos com nossos erros do passado. Pedimos ao Senhor que nos perdoe por nossas falhas. Então, voltamos os olhos para o presente e começamos a fazer as correções necessárias para começar a ter melhor resultado. Quando estava preso em Roma, Paulo teve muito tempo para pensar. Então, sentou-se naquela prisão e refletiu sobre sua vida e suas realizações. Ele pensou no que havia feito, no que não havia feito e no que ainda precisava fazer. Estou certo de que, como todos nós, Paulo foi tentado a comparar a sua vida à dos outros. E em comparação aos outros, ele havia feito muito. Havia pregado em todo o mar Mediterrâneo. Havia pregado no Palácio Imperial. Havia implantado igrejas em toda a Ásia Menor.
havia escrito a maior parte do Novo Testamento. Era um dos maiores apóstolos de sua geração. Paulo poderia, com todo direito, ter dito a si mesmo: fiz mais do que a maioria dos homens jamais sonhará fazer. Fiz mais do que qualquer outra pessoa que conheço. Porém, em vez de se regozijar com suas próprias realizações, Paulo usou aquele tempo na prisão para avaliar sua vida sinceramente. Então escreveu essas famosas palavras: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, versículos 13 e 14. Perceba que Paulo disse: não julgo havê-lo alcançado. As palavras não julgo nos dão uma visão do modo como Paulo analisava sua vida. Ele pegou essas palavras emprestadas da contabilidade. Trata-se da palavra grega logizomai, que originalmente significava contar, calcular ou tabular matematicamente ou chegar a uma conclusão. Era usada fundamentalmente no mundo da contabilidade para retratar a ideia de um balancete ou uma declaração de lucros e perdas que um contador preparava no fim do mês ou do ano. Você poderia pensar que sua empresa está indo muito bem, mas quando o contador soma todos os números e lhe entrega a declaração de lucros e perdas para ler, esse é o momento em que você descobre quão bem sua empresa está realmente indo. Você não precisa mais adivinhar a sua situação, porque os números contam a história real. Por que Paulo usou essa palavra ao escrever o versículo 13? É óbvio que ele havia revisado seriamente sua vida. Em vez de adivinhar quão bem sairia, Paulo revisou cuidadosamente as metas originais que Deus lhe deu. É quase como se ele tivesse escrito o plano de Deus para sua vida em um lado da página e o que ele realmente havia realizado no outro. Após analisar o objetivo original e avaliar sinceramente quanto daquele objetivo ele havia realizado, escreveu: não julgo havê-lo alcançado. Embora tivesse realizado muito em seu ministério, Paulo sabia que não havia feito tudo o que deveria fazer. Essa é uma das razões para ele saber que não estava na hora de morrer. Sua situação de prisão era terrível e o prognóstico jurídico não parecia ser bom. Porém, ele sabia que ainda não era hora de partir porque ainda tinha muita obra a fazer. Ele se referiu a essa obra em Filipenses capítulo 1, versículo 22 ao 26. Estou certo de que Paulo era grato por tudo que havia visto e por tudo que Deus já havia realizado por intermédio dele. Foi por isso que ele prosseguiu dizendo: mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Filipenses 3, versículo 13. Porém, quero que você pare e pense sobre o que Paulo estava escolhendo esquecer e deixar para trás. Alguns dizem que Paulo estava esquecendo sua vida passada de pecado, mas ele havia deixado aquilo para trás havia muito tempo. Agora, ele estava deixando para trás seus sucessos e realizações passados. Você sabe por que ele teve de fazer isso? Porque parar em vitórias passadas é o que impede a maioria das pessoas de se moverem para vitórias futuras. Elas ficam tão fixadas no que fizeram que perdem de vista o que precisam fazer, e isso as impede de avançar para conquistar um novo território no plano de Deus para a sua vida. Pense nisso assim. Muitas grandes corporações
perderam a vanguarda que já tiveram porque gastaram a maior parte de sua energia regozijando-se com quão grandes e boas elas eram. Enquanto estavam se regozijando, alguma empresa menor com pessoas dedicadas e uma grande visão se esgueirou por detrás e superou aquela corporação maior. Antes de a empresa maior saber o que estava acontecendo, perdeu a liderança anteriormente conquistada e já não era mais a líder. Eles haviam passado tanto tempo enfocando o passado que outros os passaram para trás. Paulo sabia ter feito mais do que a maioria dos homens, e não haveria problema em acalentar aquelas memórias. Porém, permanecer em suas realizações passadas não o tiraria da cadeia, nem o levaria de volta ao que ele precisava fazer. Grande parte de sua visão ainda estava inacabada, embora o passado tivesse sido grandioso e ele fosse grato a Deus por cada vitória que havia conquistado. Era tempo de começar a alcançar o que estava adiante. Filipenses 3, versículo 13. Você precisa regozijar-se com tudo que Deus já fez em sua vida. Entretanto, ainda precisa se concentrar no que ainda não viu. Pensar nas vitórias passadas irá encorajá-lo e lembrá-lo da fidelidade de Deus, mas com o tempo você terá de deixar o passado para trás e voltar os olhos para o presente e para o futuro. É impossível seguirmos em frente olhando constantemente para trás. As vitórias de ontem foram para ontem, os bons relatos de ontem foram para ontem, as realizações de ontem foram para ontem. O seu futuro é importante, por isso trate dele dessa forma. Olhe para a sua vida e avalie seriamente a sua condição. Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração e esteja disposto a aceitar o que ele lhe disser. Agradeça a Deus por todas as vitórias, mas mantenha seus olhos fixos no futuro para poder continuar avançando a fim de cumprir todos os detalhes da visão que Deus colocou em seu coração. Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, sou muito grato a Ti por todo o progresso que já vi em minha vida. Porém, hoje estou voltando os olhos para o futuro, porque sei que Tu tens muito para eu fazer. Não desejo perder coisa alguma do que Tu tenhas projetado para mim. Por isso, estou escolhendo voltar minha atenção para a visão e correr minha corrida com todas as minhas forças. Ajuda-me a remover qualquer coisa que impediria a minha corrida para que eu possa avançar em direção ao prêmio do alto chamado de Deus para a minha vida. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir. Quanto tempo faz que você avaliou a sua situação para determinar o progresso que está fazendo em sua vida, igreja ou empresa? Com que frequência você dedica tempo a revisar a sua situação para poder avaliar o seu progresso? Você está preso a uma rotina ou continua avançando na mesma velocidade e com a mesma paixão que antes possuía? A visão ainda arde em seu coração? Que alterações você precisa fazer em sua igreja, empresa, organização ou ministério para voltar ao caminho a seguir e começar a avançar novamente? Curta, comenta e compartilha. Até o próximo devocional.